derby ganha capítulos fora de campo. Do lado do Corinthians, Fernando Diniz vai para a sua segunda partida com o Timão. O primeiro clássico. O novo comandante segue sem ter Memphis Depay à disposição. O atacante holandês, inclusive, foi assunto neste sábado por uma publicação enigmática. Uma ilustração em que o personagem está encurralado com 3 opções: pedir demissão sem plano B, seguir no trabalho atual ou trocar de emprego. Já no Palmeiras, o clube emitiu uma nota criticando decisões do STJD, revelando que recebeu uma recusa de um efeito suspensivo para Abel Ferreira. Desta forma, o português não estará à beira do gramado. Quem pode retornar é Vitor Roque, que se recupera de lesão e treinou com o grupo às vésperas do duelo. Ele é um dos cotados para entrar na vaga de John Arias, suspenso por terceiro amarelo. Como está o Brasileirão? Na verdade, o Campeonato Brasileiro continua, neste domingo. Atlético contra Chapecoense, Botafogo e Curitiba, Fluminense e Flamengo, que era hoje. Isso. Esse sábado foi para domingo. Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Cavaram uma bela polêmica no último derby, é ou não é? Se Andréas Pereira atrasou a vida de Memphis, não sei. Mas que isso ainda dá o que falar, não tenha dúvida. Junto do escorregão holandês no suposto buraco, veio a vitória alviverde no Clássico, com um gol de um artilheiro que não perdoa, Flaco Lopes. Quando não golpeia a meta adversária, vira garçom o argentino. 6 assistências no ano, a mais recente na Colômbia, na estreia palmeirense na Libertadores. Sosa sabe que boa companhia é tudo. No, yo siempre digo que cuando juego con Flaquito siempre estoy atento ahí porque Flaco siempre la gana ahí por arriba, entonces yo estaba esperando eso y justo me quedó ahí para marcar el gol. O outro lado vivia o inferno de uma sequência cruel. 9 jogos sem vencer no tempo normal não é normal. Trocou Dorival por Fernando Diniz e suas convicções. E na aposta de estreia, um menino brilhou, Kaique. E o time encantou, ao menos o recém-chegado professor. Professor visionário e confiante. Minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dá para perceber jogando contra. E nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. Agora é derby, amigo. As diferenças, os momentos, tudo isso fica de lado. E os detalhes, as peças podem fazer a diferença. Jogadores diferentes podem fazer a diferença. Um clássico desse tamanho pode ser decidido nos detalhes. Amanhã, 18h30, Arena Corinthians em Itaquera, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As apostas, os dois têm 25 anos de idade. O argentino Flaco Lopes, até agora com a camisa do Palmeiras, fez 22 jogos e marcou 9 gols em 2026. Nesta temporada, Yuri Alberto, pelo Corinthians, 14 partidas e 5 gols. E agora? Razões para neles acreditar. Flaco Lopes foi o artilheiro do Palmeiras no ano passado, 25 gols. Esse ano já tem 9, artilheiro do time de novo, 3 no Campeonato Brasileiro. O mais recente na Série A foi na vitória contra o Mirassol, na 6ª rodada. Na última partida da equipe no Brasileiro, deu uma assistência nos 3 pontos conquistados contra o Bahia, 2-1. Do outro lado, o atacante que, quando esteve machucado, fez falta para o time, que acumulou sequência ruim sem vitórias na temporada. Mas ele fez gol em título conquistado este ano, na Supercopa do Brasil em Brasília contra o Flamengo, naqueles 2-0. Na estreia na Libertadores, na estreia de Diniz, ele também marcou contra o Platense na Argentina. Venceu até o dente do siso naquele dia. Desde segunda-feira aí com bastante dor no dente, mas graças a Deus pude estar bem para poder jogar hoje. Tomei algumas porradas ali, mas graças a Deus o ponto não abriu também, então valeu a pena esse esforço, uma grande vitória e um grande gol para poder ajudar aí. Ajudar a equipe é a especialidade deles. Façam suas apostas. Os artilheiros estão ligados. Fala aí, galera, tudo bem? Postagem de Memphis Depay, uma postagem meio enigmática diante, claro, da situação dele contratual com o Corinthians. Para quem não sabe, falta pouco tempo aí para acabar o seu contrato, é agora em junho. O Corinthians diz que vai conversar com ele, quer a renovação, mas quer trocar
algumas cláusulas do seu contrato, alguns números e tudo mais. E aí ele fez essa postagem que vocês estão vendo aí, né? Que dá a entender que ele está em dúvida também do que pode acontecer com o restante da sua carreira, não sabendo muito o que ele vai fazer da vida, se permanece, se sai, se não. Enfim, não cita nada do Corinthians, essa já é a tradução, né? Ele fez em inglês, essa arte aí do pessoal da TNT. Vamos aguardar, o que vocês acham dessa publicação de Memphis Depay? O que você pensa, hein? Diz aí. Fala galera, tudo bem? Desabafo de Memphis Depay no Twitter. Depois que ele fez algumas postagens, e aí uma delas dizia que ele não sabia o que ele ia querer, se permanecer no seu trabalho, não cita nada de Corinthians, ou se ia trocar de trabalho, enfim, que estava em dúvida. E aí o torcedor ficou meio bravo, a imprensa divulgou, e aí ele fez um post. Primeiro, duas coisas importantes, deixando claro que quer muito ficar depois da Copa e também que ele queria jogar o derby, mas alguma coisa, um erro que aconteceu ali do fisiologista, ou médicos, ou departamento médico, enfim, de alguém na hora da recuperação atrasou um pouco o processo. Dá uma olhada aí. O que você pensa? Lembro-me deste momento como se tivesse acontecido hoje. Propósito, é nisso que eu estou vivendo. Quando você diz a verdade sobre coisas que não deveriam ser comentadas, os ataques vêm. Mas eu mudei para o Brasil e para o Corinthians porque foi isso que o meu propósito de vida decidiu. Eu consigo conviver com as acusações da mídia ou de outros que estão usando este momento para me descartar porque tem uma Copa do Mundo chegando. Mas vocês estão totalmente errados. Minha prioridade é o Corinthians, ponto final desde o início, e isso vai além da Copa do Mundo. Muita informação errada é divulgada e eu tenho que ficar calado e assistir enquanto todos dão sua opinião sobre o que você pensa ou o que você sente. Isso não é saudável. Eu fiz força para jogar amanhã, mas infelizmente não é possível por causa de alguns erros. Isso é doloroso e frustrante. Mas, novamente, os jogadores não podem falar sobre isso. Mas são eles que levam a culpa. Errado. Você não pode simplesmente xingar os jogadores porque estamos nos lesionando. Temos que olhar para isso mais a fundo e fazer perguntas. Estou aqui há 19 meses e estou estudando o que o Corinthians significa. E dia após dia entendo melhor, mas foram apenas 19 meses. Não é muito tempo. Precisamos levar o Corinthians para onde ele pertence, juntos, todo mundo, competindo por todos os títulos. Sendo do tamanho do Corinthians, temos que olhar com uma visão muito maior. Conquistamos coisas lindas juntos, mas isso não é suficiente, nem perto do que seríamos capazes. Nos bastidores estamos trabalhando em vários projetos positivos pelos quais estou animado para o Brasil e para o Corinthians, mas muitos de vocês estão focando no dinheiro, enquanto não tem a menor pista ou detalhe sobre este assunto. Isso só traz energia negativa. O que quer que meu propósito decida, mantenho minha cabeça erguida e o peito estufado. Este é apenas o meu espírito achante que nunca me deixará. Amanhã, outra vitória contra a porcada. Se você não está conosco, está contra nós, Memphis. E aí, Fel, o que você achou do desabafo do Memphis Depay? Já deixa aqui nos comentários. E o Coringão que tem uma provável escalação aí para enfrentar a porcada. O técnico Fernando Diniz comandou na tarde deste sábado aí o último treino do Corinthians antes do jogo contra o Palmeiras pela 11ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, comissão técnica de Diniz, Fiel, preparou alguns testes para o clássico que será disputado neste domingo na Neoquímica, 6h30 da tarde. Para a partida, o Corinthians tem desfalques significativos. A comissão técnica aí não poderá contar com André Ramalho, que foi suspenso, Caio César, uma lesão na coxa, Memphis, também uma lesão na coxa, juntamente também com Gui Negão, os três aí com lesão na coxa. Já o Choca, o Pedro Milans e o Charles baixas diante do Platense por questões físicas. São considerados ainda dúvidas aí pelo técnico Fernando Diniz. Por outro lado, o lateral esquerdo Matheus Bidu e o volante Alan, aquele Alan lá, que cumpriram suspensão diante do Internacional na última rodada, voltam a ficar disponíveis. Eles jogaram normalmente contra o Platense, por ser outro campeonato, né, Fiel? Assim, o Timão deve ir a campo no derby, com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Kaique, Rodrigo Garro
e Yuri Alberto. Praticamente aí o mesmo time que enfrentou e venceu o Platense agora na Libertadores. O Timão que não vence há 7 rodadas no Brasileirão se encontra na 16ª posição com 10 pontos. Já o rival Palmeiras lidera o torneio aí com 25 pontos. E aí, Fiel, qual a sua expectativa para esse time do Corinthians? Uma coisa é enfrentar o Platense, agora é contra o Palmeiras, mas com a Neoquímica cheia, a Fiel aí empolgada por essa vitória aí na Libertadores, estreando com o pé direito, mas o Corinthians precisa dar uma resposta, porque já são 7 jogos sem vencer. Mas é aquilo, né? Dentro de casa contra a porcada, tem que ser sangue no olho, tapa na orelha. Para mim, 2-0 Coringão. Deixa aqui nos comentários sua opinião, seu palpite, o seu placar, e aqueles que acertarem nós vamos trazer o nome destacado de cada um no vídeo de pós-jogo. Então comenta aí, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Vai Corinthians!